Bom, gente, então a nossa aula de hoje é sobre um livro do Postman, que até onde eu sei nunca foi traduzido para o português, né? Construindo uma ponte para o século XVIII. E a ideia dele com esse livro foi tentar buscar ideias do passado que ele acreditava que fossem úteis para nos levar, e ele escreveu esse livro no final do século XX, nos levar ao século XXI. Na realidade, você deve ter ouvido a palestra dele, e ele já no início ele já explica que o Bill Clinton tinha enfim, nas suas falas, quando estava se apresentando para o público, para o povo americano, afirmava que ele queria construir uma ponte para o século XXI. Né? E o Postman, ao pensar em como seria, vamos dizer, ou o que se levaria para o século XXI, ele procurou lá no século XX ideias que ele considerasse importantes e ligadas aí a aspectos da humanidade, né? E que, portanto, merecessem ser levados adiante. E encontrou no século XX, que era o século em que ele viveu, ele encontrou talvez as ideias prevalentes tenham sido as ideias do nazismo, depois não sei se eu consigo bloqueá-los. A ideia do nazismo e depois nazismo, comunismo. Deixa eu tentar bloquear. Não. Então, você que está com o microfone aberto. Tá. Acho que agora fechou, né? Não. O jeito de fechar aqui, sempre acho que vou conseguir fechar fácil, mas não vai. Bom, enfim. Então, as ideias principais lá do século XX foram as que ele considerou assim, que foram as que dominaram o século XX. Foram o nazismo e até um pouco antes a ideia do comunismo. E aí ele percebia que essas ideias não eram ideias que, de fato, merecessem ser levadas adiante. E nós vivemos também um século, o século XX, um século em que nós estávamos embriagados pelas nossas tecnologias. Né? Foi o século do tecnopólio, como nós discutimos aí no texto anterior. Desde se você conseguir, fecha o teu microfone. Eu não consegui fechar ele daqui. Não, já consegui agora. Consegui. Tá. Então foi um período que ele como alguém que viveu aquele século XX, dizia assim, deixa eu procurar mais para trás um pouco, né, para ver onde que eu vou encontrar ideias que mereçam ser levadas adiante. E é claro, o que ele estava tentando buscar eram ideias ligadas à valorização do ser humano, né? E ele percebia que em função até da consolidação do tecnopólio ao longo do século XX, principalmente dentro dos Estados Unidos, muitas das ideias que ele tinha ali eram ideias ligadas ao reforço da própria tecnologia, de fazer a tecnologia, ou de colocar a tecnologia no centro das atenções das pessoas, e inclusive levando as pessoas a imaginar que o progresso ou a inovação tecnológica fosse um avanço da humanidade, quando na realidade o século XX produziu muito poucas ideias que aprimorassem uma ideia de humanidade, de civilidade, de cidadania, o que quer que seja nessa direção. Né? E quando ele começou a voltar, também não encontrou no século XIX essas ideias. Onde ele foi encontrar ideias inspiradoras em termos de evolução do ser humano foi no iluminismo do século XVIII. Né? Então, é sobre isso que ele fala. Quer dizer, ele constrói uma ponte para o século XVIII para depois tentar levar essas ideias, como o Clinton queria, para depois poder construir uma ponte para o século XXI, mas para levar ao século XXI as boas ideias da humanidade e não ideias com as quais ele não se conformava tanto. Né? Então, eu diria, esse é o motivo principal da fala dele. O que eu gostaria de tentar fazer aqui, eu sei todos já assistiram o vídeo, mas a minha ideia é que a gente, ao longo da aula de hoje, a gente reassista esse vídeo parando para comentar, parando para discutir um pouquinho, né, as principais ideias dele.
Então, eu vou tentar colocar aí aqui, que eu me enrosquei aqui antes da aula, porque justamente na hora que eu estava tentando fazer o som funcionar para colocar o vídeo dele diretamente, a coisa não funcionou, né? Então, eu vou tentar colocar aqui a partir do meu... usando o meu próprio microfone, vamos ver como é que fica a qualidade, porque a ideia era a gente tentar fazer uma coisa mais ou menos síncrona, porque daí eu paro por aqui o vídeo e a gente vai avançando, tá? Eu vou tentar pegar aqui o vídeo que vocês assistiram lá, só queria que vocês me dissessem aí se o som fica minimamente razoável para vocês quando eu começar a tocar, e a ideia vai ser assim, a gente avança um pouquinho, o vídeo obviamente está em inglês, que é a língua do Postman. Eu sei que não é necessariamente uma língua com que todos tenham a mesma facilidade, então esse é mais um motivo para a gente ir parando e tentando avançar juntos, tá? Então deixa eu só fazer um ajuste aqui. Vamos lá. O vídeo tem 1h20 mais ou menos, nós estamos um pouquinho atrasados, mas acho que a gente consegue dar conta dele e ainda fazer os nossos comentários, mesmo que a gente sacrifique um pouco depois a nossa discussão no Moodle e tenha que fazê-la ao longo da semana, tá? Então vamos ver lá como é que avança aqui. Non-fiction books, all weekend, every weekend, on Book TV. O som tá bom para vocês? The 18th century applies the philosophies of 18th century writers to tá ótimo, professor. Author Neil Postman draws upon the works of Voltaire, Rousseau, Franklin, Jefferson, and others in search of solutions to contemporary problems brought about by changes in technology. He was at the Seminary Cooperative Bookstore in Chicago for this hour 20-minute discussion. Então, antes dele começar aqui, quer dizer, o que essa introdução aí faz é dizer que ele vai voltar lá para justamente aquelas ideias daqueles pensadores lá do século XVIII, Voltaire, Rousseau, e aí ele pegou, inclusive, muitos dos pais vamos dizer, da democracia norte-americana, né? Franklin e diversos pensadores que construíram a República dos Estados Unidos, né? Que também são considerados aí fontes importantes de ideias para a humanidade, né? Lá nos anos 1700 e tanto, né? Hi, good evening. Thank you for coming to 57th Street Books. My name is Solveig Nelson. I'm the events coordinator at the Seminary Co-op Bookstores. And as many of you know, this event is one in an ongoing series of readings and lectures that the Seminary Co-op Bookstore sponsors here at 57th Street, at the University of Chicago, and at the Newberry Library on the north side. If you would like to receive our mailing list, we have forms that you could fill out after the event. And I just want to let you know that we don't sell those lists to any corporations or anyone. You're just going to receive our paper mail, not other people's. Tonight, we're very happy to have with us renowned scholar Neil Postman, author of the new book, Building a Bridge to the 18th Century, How the Past Can Inform Our Future. Mr. Postman is university professor, Paulette Goddard Chair of Media Ecology and Chair of the Department of Culture and Communications at New York University. He is the author of 20 acclaimed and thought-provoking works, including Amusing Ourselves to Death, Technopoly, The End of Education, Teaching as Subversive Activity, and The Disappearance of Childhood. As someone who is influenced in college by anti-Enlightenment sentiments of postmodern theory, I admit that I was initially a bit suspicious of Mr. Postman's new book. However, upon actually reading Building a Bridge to the 18th Century, I found that I enjoyed it immensely. The work is well argued, excellently written, and is filled with interesting ideas and fascinating histories. I recommend that everyone read this refreshing and timely book. And buy it, and of course, and buy it from our store. Antes de mais nada, opa, fiz besteira. Toquei no lugar errado aqui. Só um pouquinho. Fairly new edition I've seen. Estou tentando voltar aqui. O que eu fiz aqui? Eu toquei o som para matei o som e não tô. Aqui antes dele começar, vamos lá. Então a moça foi interessante, a moça fazendo a
a moça faz ali a apresentação do Postman, e até curioso que uma menina dessa idade ali dizendo que ela não esperava muito do livro, né? Mas em função da formação dela, que é uma função pós-modernista, como a de todos nós. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes, não só o professor Jurandir e eu, que somos, digamos, estamos mais até do lado da engenharia, dentro da administração ali, mas seguramente muitos dos professores do nosso programa, né, trazendo para vocês ideias sempre com uma perspectiva pós-modernista, que é aquela perspectiva de uma realidade que acaba muitas vezes sendo percebida como uma construção social, né? E aí ela seguramente, quando ela diz assim que ela foi criada a partir dessa perspectiva, ela está dizendo que se ela estudou filósofos franceses, já não foram mais Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, enfim, os filósofos do século XVIII, e provavelmente foram aqueles, talvez até os franceses, Foucault, Bourdieu, enfim, autores da segunda metade do século XX, aí, que tem uma perspectiva muito diferente. Então foi até curioso ela dizer assim, mas depois que eu li até achei interessante, né? Obviamente o Postman tem uma visão crítica, crítica dos críticos, né? Crítica vamos dizer, de onde a gente chegou no século XX. E ele diz de novo, as ideias que ele considerava que eram importantes para a humanidade foram aquelas ideias que de alguma forma foram não dá para dizer que foram deixadas para trás, a gente traz elas na gente, né? Mas são ideias que nasceram no século XVIII, ou pelo menos floresceram no século XVIII, depois de todo, né, de um tempo enorme aí de trevas em termos de pensamento humano, que foi principalmente a Idade Média, né? Mas que nos séculos XIX e XX acabaram sendo deixadas um pouco de lado, até em função, e o Postman enfoca muito isso, de uma perspectiva muito tecnologicamente orientada. E como tecnologia se refere sempre a meios, nunca a fins, a partir do momento que a gente se foca, se concentra em melhorar os nossos meios, a gente esquece dos nossos fins. Nós sempre temos dito isso, que as nossas tecnologias aí são meios aprimorados de se chegar a um resultado não aprimorado, porque nós deixamos de nos preocupar depois do talvez o último momento em que a humanidade se preocupou efetivamente com os fins, foi lá no Iluminismo, e a partir de lá nós construímos uma sociedade muito voltada para coisas materiais, para os desenvolvimentos que nós conseguimos a partir dos próprios feitos dos homens, e ao fazer isso deixamos de nos preocupar com as grandes questões que talvez, não vou dizer que afligem a humanidade, mas que as grandes questões que se pergunta uma criança assim que ela consegue formular suas primeiras perguntas, depois de desenvolver algum vocabulário para isso, né? Quer dizer, de onde é que eu vim, como é que eu apareci nesse mundo, e aquela outra questão que muitas vezes seguramente nos aflige ao longo de toda a vida, mas que é uma questão mais de quando você está chegando mais perto do fim da vida, que é para onde é que a gente vai a partir daqui, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui agora com as palavras já do post. Thank you for coming. Solveig, I don't understand how, after you read what I said about the postmodernists, you could have liked it. Eu estou de novo tentando aumentar o som aqui, mas I argue that it's a form of mental illness. Anyway, thank you again for coming. I thought I would read a little something from the book, and then we can talk with each other afterwards. But first, I should tell you why I wrote the book. The title, Building a Bridge to the 18th Century. You like this title? Yes. Yeah. Well, it's kind of
a play on President Clinton's oft-cited metaphor of building a bridge to the 21st century. So I asked myself, well, what would we take across the bridge? Obviously, high-definition television and all the other technical razzmatazz, but I thought we surely would want to take some good ideas with us. Well, Clinton doesn't mention any, but I did ask myself, well, where can we get some really good ideas? And I came to the conclusion we could find them in the 18th century. So I went back to the 18th century, and this is the century of Voltaire and Rousseau and Goethe and Kant and of course Jefferson and Franklin, all dead white males, I realize, but you probably couldn't find a more brilliant group of thinkers than those. And it was not my intention to argue in the book that we ought to become the 18th century, but only that we should use it for what it's worth and for all it's worth. Acho que aqui tem um aspecto importante, né, gente, que ele não está, de novo, para que não o acusem de erudita, ele não está dizendo assim, eu não estou querendo voltar ao século XVIII, eu só estou querendo levar para o futuro ideias importantes que foram criadas ou que foram desenvolvidas naquele século e que acabaram depois ficando em um segundo plano à medida que nós fomos nos deslumbrando com os nossos gadgets tecnológicos dos séculos 19 e 20, né? And so, in reviewing the 18th century, I tried to find ideas that we might be able to use in the 21st century. And so I have chapters on education, which I've always been interested in, language, progress, technology, democracy, and so on, drawing on ideas 18th century thinkers had, and to see to what extent they would apply for us in this century that's coming up. By the way, basicamente, ele está dizendo aqui que a reflexão dele foi toda de tentar buscar essas ideias, então, desses pensadores do século XVIII e ver como é que elas se ajustavam aqui para nós nessa entrada do século XXI. Vamos lembrar que esse vídeo aqui foi gravado em algum momento ali eu acredito que em 1997, 1998, né? Então, era justamente um momento de reflexão sobre o que viria no novo milênio, né? Gente, se vocês forem tendo ideias, quiserem falar alguma coisa, vamos aproveitar. Quer dizer, hoje a aula é hoje nós estamos aqui com o nosso professor, já não está mais entre nós, mas nós estamos aproveitando que ele está gravado em vídeo aí. Mas o que quer que eu esteja comentando do lado de cá não é necessariamente melhor do que impressões que vocês mesmos têm, tá? Então sintam-se à vontade aí para entrar nessa conversa, para debatermos, tá? Senão ficou aquela sensação que estou eu falando com o Postman, só aqui, ou eu estou dando uma de papagaio e tentando, de alguma forma, traduzir algumas das ideias que ele tá apresentando ali na palestra dele. I discovered, as some of you probably know this, that the idea of progress was invented in the 18th century, and you might be surprised to know that the idea of happiness was invented in the 18th century, so those are good ideas too. One of the chapters I have is on information, and I thought I'd read a little bit about that to you, and then we could have a conversation. I'm reading now. I should like to start the idea about information by referring to a cartoon that appeared some time ago in the Los Angeles Times. The cartoon is about an amazing new product that has just come on the market. The product is designed to be better than any computer
or anything that one could use a computer for, including the internet and web pages. The product is called a daily newspaper. And here are some of its selling points. It requires no batteries or wires. No maintenance contract is needed. It is lightweight, recyclable, and biodegradable. It is absolutely portable and will go with you on trains, buses, cars, airplanes, and even to bed. It is completely quiet, does not oink, buzz, or beep. No secret numbers, access codes, or modems are needed, and it does not affect your telephone lines. One has unlimited use of it for about $20 a month. It comes pre-edited for pornography, fraud, and typos. It requires no furniture space. And last but not least, the product does not in any way contribute to the bank account of Bill Gates. Então, gente, na verdade, ao colocar todas essas características do jornal aí que o tornam, né, melhor do que meios mais tecnológicos aí para proporcionar acesso à informação, né? Ele fala de uma forma muito parecida como às vezes a gente ouve falar também do livro, né? Um livro não precisa ser ligado na tomada, um livro não, enfim, pode ser levado para qualquer lugar. Isso agora já, no passado a gente ainda falava o livro era mais portátil do que o computador. Agora o computador já está ganhando, porque a gente já passa a ter aí, como os telefones celulares já funcionam como computadores, e como os telefones celulares também podem funcionar como um livro eletrônico, né? Essa característica já não é mais só do livro, de ser portátil, né? Mas portátil, leve e assim por diante. Ele fala aí do jornal, mas serve também para o livro como uma tecnologia anterior, que pelo menos no sentido de fornecer informação, fornecer, digamos assim, uma informação que passou por algum grau de curadoria, de garantia. Vivemos hoje em tempos de fake news, né? Então, muitas outras mídias precisam ter o seu conteúdo ainda de alguma forma verificado. A gente está sempre pensando, será que isso aqui é verdade? O livro e o jornal, de alguma forma, passam por um crivo um pouquinho maior. Aliás, é uma coisa interessante, né? Porque nós voltamos ao longo dessa nossa crise aqui da pandemia aí, a valorizar mais a imprensa tradicional, né? Eu não sei como é que vocês se sentem com relação a isso, mas eu, pelo menos, tenho procurado o tempo todo fontes de informação na mídia tradicional para contrabalançar aquilo que a gente acaba recebendo de informação. E nós vamos ver depois pelo conceito do próprio Postman sobre o que é informação, de que, de fato, tem muita informação por aí, mas a questão é qual dessa informação representa uma expressão verdadeira, né, dos fatos. Eu tenho a impressão que a gente valoriza um pouquinho mais agora, eu tenho valorizado a imprensa tradicional. Não sei como é que vocês têm percebido isso. Professor, Diga lá, Michele. eu percebo que assim, o nível de informação vou ser bem direta, via WhatsApp, decaiu tanto e se tornou algo quase que pejorativo, que hoje você assistir as mídias tradicionais é necessário. Claro que não leva ao pé da letra que eu vou falar, mas é quase como um conhecimento como se eu conhecesse, na verdade, as mídias tradicionais, de tão baixo o nível de... É verdade, quer dizer, a gente tem encontrado, a gente teve por um bom tempo e a gente teve, talvez estivesse cansado da... Alô? Estão me ouvindo, gente? Professor. Sim. Legal, obrigado. Tá. A gente, talvez em algum momento aí, a gente tenha
olhado para a mídia tradicional, e aliás ainda fazemos isso, né, com um olhar assim de alguém que diz, está aí uma mídia autoritária, que a conversa, o diálogo só acontece numa direção, eles falam e a gente escuta e engole o que eles falaram, né? E a gente se encantou com as possibilidades de mídias que permitem um diálogo, né? Mas mais recentemente a gente começou a perceber que nesse aparente diálogo que nós temos nessas mídias que permitem o diálogo, muitas vezes nós estamos dialogando com robôs que foram colocados lá para conversar com a gente justamente no sentido de reforçar aquelas ideias que a gente já tinha. Então, não nos expõe à diversidade, não nos expõe a diferentes perspectivas de mundo que nos permitem chegar não só ao conhecimento, como à sabedoria. Vai ser interessante quando nós chegarmos aqui no ponto que ele discute especificamente o que é informação, o que é conhecimento e o que é sabedoria, porque ele faz isso usando, né, definições próprias. Ele cria algumas definições para isso, mas ele cria definições que fazem a gente perceber a sabedoria como sendo justamente não a possibilidade de você simplesmente ter todo o conhecimento e poder decidir por conta própria, mas muito, por outro lado, justamente por conseguir ter diferentes perspectivas de um problema, ser capaz de formular melhores questões. Não sei se a Janaína ia falar alguma coisa, Janaína, não? Não, eu só ia falar que sem o fato, né, professor, de que esse tipo de mídia, que é a internet, deu vozes a um monte de especialistas em nada também, né? Então a gente tem que fazer uma filtragem tipo, muito maior do que a gente já fazia quando a gente tinha a informação na mão de que passava por um crivo de jornalistas. Agora não passa por nenhum crivo e tem um monte de informação mal escrita, de coisas que são só achismos e tudo mais. Pois é, Janaína, mais até do que o especialista em nada, quer dizer, a gente já tem um problema enorme, que, inclusive que o Postman também trata aqui nessa palestra, que é justamente o fato da gente se basear demais na visão de especialistas, né? O especialista, sem dúvida nenhuma, ele conhece muito sobre algo muito específico. E, portanto, ele tem conhecimento, mas não tem, a partir dessa definição que nós vamos explorar aqui, vai aparecer um pouco mais à frente, não sei se nós vamos ter tempo de avançar em o vídeo inteiro, né? Mas deve aparecer o ponto em que ele discute a questão de o que é conhecimento e o que é sabedoria. Ele diz, olha, a sabedoria ela não depende da capacidade do especialista de ser um profundo conhecedor de algo pequeno. A sabedoria vem justamente, aliás, é por isso que ele acredita que houve tanta sabedoria no século XVIII, é porque não era um século de especialistas, né? Quando você pensa lá, de novo, nos fundadores dos Estados Unidos, lá, nos Benjamin Franklin, Jefferson e assim por diante, eles eram gente que eram muito cultos, mas com uma visão geral de mundo. Tinham conhecimento sobre diversas diferentes especialidades, sem serem especialistas, diversas áreas, e essa experiência com essas diversas áreas permitia que eles tivessem, então, diversas perspectivas para olhar para problemas, para formular problemas a partir, vamos dizer, ou tendo essa capacidade de olhar para uma situação a partir de diversos ângulos distintos, o que leva a se conseguir elaborar melhor uma questão, né? Essa é, de novo, uma dificuldade que nós temos nos tempos de hoje, porque nós todos nos transformamos em especialistas naquela verdade que a gente conhece e a gente reforça o nosso conhecimento, né? Então, inclusive, de novo, sem querer polemizar sobre essa questão, porque nós estamos aí numa situação em que, primeiro, não existe especialista nessa pandemia, porque ela é a primeira, né, com as características dela, né? Mas quando nós temos esse embate entre, vamos dizer, a própria vamos dizer, a ciência da saúde e, eventualmente, a ciência da economia ou outras ciências, né? Nós temos especialistas falando. Agora, a gente só vai conseguir construir um entendimento melhor vamos dizer, da situação como um todo quando a gente envolver essas diversas perspectivas, né? E a partir daí conseguir ponderar qual delas é mais importante a cada momento, né? Nós estamos, talvez até em função da nossa incapacidade de entender vamos dizer,
o quão diferente é essa epidemia, né? Nós estamos num momento que é melhor a gente ser seguro, né? Em inglês se fala play safe, né? É melhor a gente se resguardar, se precaver do que ousar, né? E é por isso que, aparentemente, olhando a partir de diversas perspectivas, ainda assim, a perspectiva da saúde é a que parece ser priorizada num primeiro momento, né? Mas não tenho dúvidas de que outras perspectivas, né, precisam ser levadas em conta, né? Mas precisam ser levadas em conta e discutidas junto com essas. Quer dizer, decisões, primeiro, questões a serem formuladas e decisões a serem tomadas devem envolver essas diferentes visões para que se consiga, de fato, tomar decisões sábias. Senão nós estamos nos imbuindo da autoridade do especialista, mas é um especialista não vou dizer que é um especialista em nada, mas um especialista só num fragmento muito pequeno do conhecimento humano, né? Mas vamos adiante. Opa, deixa eu ver aqui. O que eu fiz aqui? Isso aqui não está indo. Que eu estou na tela do... Acho que eu ampliei a tela do Zoom aqui. Now, I'm skipping over this, and there's some stuff, and getting on to a distinction I try to make among information, knowledge, and wisdom. And that's the part that I'll mostly concentrate on. What is information, and how much of it do people need? Obviously, information is not the same thing as knowledge, and it is certainly not anything close to what one might mean by wisdom. Information consists of statements about the facts of the world. Tá? Então ele fala aqui que informação consiste de... Como é que a gente traduz isso? Declarações, né? Declarações sobre fatos do mundo, né? Então nós podemos ter, e talvez muitas das nossas mídias tradicionais, do jornalismo tradicional, uma das críticas que a gente fazia, né, ou que passou a fazer a partir de determinado momento, e acho que passou a fazer com razão, é que elas traziam a nós apenas aquelas informações que eram interessantes para que nós formássemos algum conhecimento a partir daquelas informações que já eram um subconjunto da realidade, né? E em alguns casos poderiam, inclusive, ser declarações falsas sobre a realidade, né? Mas em muitos casos, eu diria, na maior parte dos casos, pelo menos jogavam luz sobre determinados aspectos e deixavam outros no escuro. E quando a gente passou a ter essas outras ferramentas que permitiram que a gente tivesse acesso a mais informação, a gente se encantou com isso, né? Por perceber que tinha mais coisa do que aquilo que aparecia na tela da Globo ou num determinado jornal aqui ou jornal ali, né? Mas olha que interessante como ele avança na definição depois do que é conhecimento e sabedoria. There are, of course, an uncountable number of facts in the world. Facts are transformed into information only when we take note of them and speak of them, or in the case of newspapers, write about them. Então, os fatos só se transformam em informação quando a gente, né, coloca eles, basicamente, quando a gente coloca eles dentro de um banco de dados, né? Ou quando a gente escreve sobre eles no jornal, ou quando fala sobre eles na televisão. Tem muitos fatos que jamais viram informação, né? E ele vai questionar muito aqui para frente, por exemplo, por que de repente a gente tem informação de uma guerra no Oriente Médio e não tem informação de uma guerra talvez mais sangrenta na África, né? Por que a gente tem informação sobre algo que está acontecendo nos Estados Unidos e deixa de ter informação sobre algo que está acontecendo aqui na região metropolitana de Curitiba? Quer dizer, o que faz com que determinados fatos virem informação e outros não? This definition, facts cannot be wrong. They are what they are. Statements about facts,
that is information, can be wrong and often are. Então, nota aqui, de novo, os fatos não podem estar errados, né? Fatos são fatos, né? E aqui, de novo, uma das críticas que ele faz ao pós-modernismo é que a gente questiona até os fatos, sempre olhando depende de como eles são percebidos e assim por diante, mas aqui ele está numa visão mais, digamos assim, mais Augusto Comte, né? E sugerindo, o fato é o fato, né? O que varia depois são as declarações que são feitas sobre ele, ou seja, aquilo que vira a informação. Thus, to say that we live in an unprecedented age of information is merely to say that we have available more statements about the world than we have ever had. This means, among other things, that we have available more erroneous statements than we have ever had. Has anyone been discussing the matter of how we can distinguish between what is true and what is false? Aside from schools, which are supposed to attend to the matter but largely ignore it, is there any institution or medium that is concerned with the problem of misinformation? Those who speak enthusiastically of the great volume of statements about the world available on the internet do not usually address how we may distinguish the true from the false. Então, aqui tem uma questão importante. No mundo em que a gente enfim, quase que se afoga, né, no meio de tanta informação, né, qual é a discussão que se faz no sentido de avaliar quais dessas informações são verdadeiras e quais são falsas, né? Quais delas nos contribuem para que a gente chegue a um conhecimento verdadeiro e quais nos levam a acreditar cada vez mais em algo que é simplesmente falso. Nature, the internet can have no interest in such a distinction. It is not a truth medium, it is an information medium. Essa é pode passar meio batido assim, mas essa afirmação é interessante, né? Ele diz assim, olha, a internet não é um meio de verdade, ele é um meio de informação. O que ele se propõe a disseminar é informação, não a verdade. E se a gente pensar um pouquinho a partir daquela perspectiva lá do McLuhan, de que o meio é a mensagem, um meio que prioriza ou que se preocupa com informar, com disponibilizar informação, não vai gerar verdade. Ele vai gerar informação, vai gerar mais informação. O meio, como diria McLuhan, o meio é a mensagem, né? O meio, como a internet, gera sobrecarga de informação, ao menos aqui a partir dessa visão do Postman. But in theory, at least, newspapers do have such an interest, and there are no editors anywhere who will claim that it is not their business to separate the true from the false. Agora já está tentando diferenciar e dizer, olha, pelo menos no caso do jornalismo, o jornalista ele tem essa preocupação, por mais que ele esteja fornecendo informações, de tentar separar o que é verdadeiro do que é falso. In fact, there is no problem older than this: how to know the difference between true and false statements. When Cain is asked where his brother is and he pretends not to know, God knows that he knows. Indeed, he knew in advance that Cain would speak falsely. But for the rest of us, the matter is not so simple.